Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e também sobre a sua família. Aqui é a Samila Nunes e mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. E antes de nós estarmos iniciando, quero convidar você, se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Quando você deixa o like, você está ajudando o nosso canal a alcançar mais pessoas. Então deixe aí seu like, ajude aí o nosso canal a continuar crescendo. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o tema como vencer as tempestades. As tempestades, ela nos traz o sentido figurativo de tribulação e de provação. E vejamos que enquanto estamos vivendo neste mundo, nós estamos sujeitos a passar por provas, por dificuldades e, por que não dizer, por tempestades. Mas para cada agitação da nossa vida e da nossa alma, Jesus tem uma calmaria. E para refletirmos sobre este assunto, gostaria de convidar você para meditar comigo em Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. E esses versículos vão nos falar que Jesus agora dá uma ordem para que os discípulos passem para o outro lado. A Bíblia vai dizer nos versículos anteriores que Jesus estava ensinando e ele vai ensinar em parábolas. Ele vai nos falar sobre a parábola da candeia, a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda. E a Bíblia diz que já estando tarde, ele diz para os discípulos passarem para o outro lado. E é nesse contexto que a Bíblia diz que começa a vir uma forte tempestade. Como vencer a tempestade? A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não podemos deixar que sejamos dominados pelo pavor. O medo tem base racional, é uma defesa do nosso psiquismo, é o medo que faz com que nós tenhamos limites e cuidados. Agora, o pavor é algo incontrolável. Existem pessoas que quando são submetidas a situações adversas, a situações tenebrosas, elas ficam tão apavoradas que elas passam mal, em muitos casos chegam até a morrer por conta do pavor, porque o pavor tira o controle do homem. O pavor, muitas das vezes, faz com que nós fiquemos em um estado de inércia, não consigamos nos defender ou ter qualquer que seja uma reação diante daquela situação. Então percebamos que o pavor é incontrolável e ele tira de nós qualquer tipo de defesa ou faz com que nós nos apavoremos a tal ponto que nos entreguemos àquela situação. E vejamos que a tempestade que os discípulos enfrentam naquela ocasião é uma tempestade tão forte que a Bíblia diz que o barco começa a se encher de água. E quando eles percebem que eles estão ali em perigo, eles vão chamar o mestre. Perceba que enquanto a tempestade ocorre, eles ainda estão tentando pilotar o barco, manter o controle da situação. Mas percebendo que a situação já estava fora do alcance deles, eles vão chamar o mestre. Isso nos revela algo muito importante, porque muitas das vezes quando nós estamos diante de provas e lutas, nós queremos transferir a responsabilidade apenas para Deus. E nós cruzamos o nosso braço e queremos que Deus resolva toda a situação. Enquanto que vale ressaltar que na tempestade nós podemos sim operar. Na tempestade nós podemos sim trabalhar. Na tempestade nós podemos sim ser úteis e usar o potencial humano até o nosso limite. Então, quando eu vejo, que já não está mais cabível a mim, aí nós nos recorremos a Deus. Perceba que na tempestade nós podemos sim usar o nosso potencial para trabalhar em conjunto com Deus. E perceba que eles continuam no barco. A tempestade está forte, a tempestade está adversa, mas eles não saem do barco, porque por incrível que pareça, tamanha seja a tempestade, melhor estar no barco, do que estar ali no meio das águas. Então, tempestade não é indicativo para abandonar o barco. Existem muitas pessoas que quando enfrentam a provação, a dificuldade, desabandonam a sua fé, abandonam o barco.
abandonam, né, a posição a qual eles estão, abandonam, deixam aquilo que Deus o entregou. Mas o Senhor está ministrando ao nosso coração nesse dia de hoje que tempestade não é indício de abandono de barco. É onde você está que Deus vai te honrar. É onde você está que a glória de Deus vai ser manifesta, né, sobre a sua vida. Por fim, vejamos que nós não podemos perder a fé. A tempestade tende, né, a roubar de nós a nossa fé. Mas vejamos na Sagrada Escritura que vários homens e mulheres que receberam o milagre da parte de Deus, assim receberam porque usaram a sua fé. Então a Bíblia vai dizer que eles clamam a Jesus. Vejamos que existe um segredo na súplica, existe um segredo no clamor. Deus não resiste, né? Um coração contrito, um coração quebrantado. Então, se você hoje está passando por uma prova, se você hoje está passando por uma dificuldade, clame ao Senhor. Rasga sua alma, o seu coração diante de Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai ouvir e atender o seu clamor. Então eles vão e chamam Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo na parte inferior do barco. E ali quando eles chamam Jesus, Jesus manda com que o mar e o vento se aquietem. É interessante porque eles permanecem no barco, até porque eles estavam debaixo de uma ordenança de Jesus. Foi Jesus quem disse, olha, passemos para o outro lado do lago. Foi Jesus quem disse isso. E esta é uma segurança do cristão que vive debaixo da vontade de Deus. Se você está vivendo debaixo da vontade de Deus, da ordenança de Deus, daquilo que a Sagrada Escritura te orienta, nenhuma tempestade será capaz de impedir a conclusão da sua trajetória. O cristão que obedece a Deus, ele jamais é paralisado pela tempestade. Então, se você está debaixo da vontade de Deus e da voz de Deus, tenha a plena convicção que não é essa prova, não é esse tempo difícil que vai te parar. Deus honra aqueles que o obedecem. Deus honra aqueles que se submetem à sua vontade. E Jesus então ordena que a tempestade se acalme. Os discípulos ficam maravilhados, dizendo, olha, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E queridos, se há uma coisa que a tempestade faz com que nós aprendemos, é a nossa humanidade e a divindade de Deus. A tempestade vem para nos mostrar que nós somos humanos, pequenos, totalmente dependentes. É porque geralmente quando nós estamos em um estado confortável, o ser humano, né, no seu orgulho, na sua prepotência, ele tende a esquecer-se da sua dependência de Deus. Mas quando vem a tempestade, quando vem a prova, aí nós estamos diante da nossa humanidade. Existem questões que nós não conseguimos resolver. Existem questões que é só recorrendo para Jesus para que sejamos, né, abençoados e o nosso problema seja resolvido. Então, a tempestade revela a nossa humanidade, mas também revela a divindade de Jesus, aquele que tem poder sobre a natureza, aquele que tem poder sobre o universo, aquele que tem poder sobre as hostes espirituais. Esse é o nosso Jesus. Se por um lado existe limitação na nossa humanidade, por outro lado, né, o poder de Deus é ilimitado e alcança todos aqueles que o clamam. Alcançam todos aqueles que se submetem à sua vontade. Então, como vencer as tempestades? É não deixando-se ser dominado pelo pavor, não abandonando o barco, continuando aí sendo obediente à voz de Deus, fazendo aquilo que está ao seu alcance e confiando que aquilo que não está ao seu alcance, Jesus fará por você. E jamais deixe com que a sua fé se enfraqueça. Todos aqueles que vivenciaram grandes milagres usaram a sua fé. E esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração para a sua vida nesse dia de hoje. Lembrando a você que toda quarta e domingo nós temos vídeo novo no nosso canal. E eu já vou ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.